Hoje aqui com alegria e honra, nós recebemos no Conexão Autêntica a nutricionista clínica Michele Leme, nossa amiga querida. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Thalita. É uma honra estar participando com vocês desse podcast no Conexão Autêntica. Para mim é uma grande honra. Para nós também, uma grande honra. Né? E eu tenho certeza vai ser um papo maravilhoso que vai contribuir muito com vocês aí de casa. Muito então já conteúdo. Curte, já compartilha, porque aqui a gente promete entrega. Então já traz o pessoal para assistir, porque a Michele tem muita informação sobre nutrição, sobre corpo, sobre saúde, gente. Quem não quer saber de saúde? É a mestra. É a mestra. É a mestra, muita gente que tem tá muita aqui gente que vai estar assistindo aí agora, né? Que estava lá na sala de aula com ela. Com a Michele, né? A Michele Leme lá. Muita gente está assistindo aí, ó. Sejam bem-vindos, né? Alunos da Mi, né? Que não deixam de elogiar Michele pela atenção, né? Pelo novos amor, seguidores. pela dedicação. Sim. Simples assim, né, minha amiga? Mas vamos ao que interessa. Vamos, olha só. Ela tá bem, gente. Ó. Vamos lá. Mi, essa área da nutrição que você está hoje, que você ama, que eu sei que você ama, que é tudo na sua vida, como é que começou isso? Me fala um pouquinho. Na criança Mi, como que é? Será que ela já pensava ali em cozinhar? Ela gostava de cozinhar? Como é que era? Conta a sua infância um pouquinho. E esse caminho, até você chegar aí nessa tua profissão fantástica, né? Que é a nutrição, essa sua atividade maravilhosa. Realmente, eu vivo a nutrição, eu respiro nutrição. E falar um pouquinho da minha infância, mas eu fui escolhida pela nutrição. Eu não escolhi a nutrição, eu fui literalmente escolhida. Quando criança, eu morava com os meus avós, né? Minha mãe precisava deixar a gente com eles para ela poder trabalhar em outra cidade. E eu fui educada pelo meu avô em relação a tudo, principalmente alimentação. Então não existe dentro daquilo que ele também foi educado. Hoje a gente sempre trabalha de uma forma diferente, mas na época eu lembro que eu falava assim, eu não gosto de algum determinado alimento. Ele falava, você gosta, e você vai comer até você gostar. Então ele ensinava como comer, até a forma de sentar, e meu avô era idoso. Meu avô, uma história de vida dele, a forma como, a preocupação dele em relação à alimentação, parecia besteira, mas não era. Ele tinha uma preocupação, ele plantava no quintal de casa, ele tinha a preocupação da higienização desses alimentos, né, que hoje se fala muito em higienização, na época não se falava, mas ele tinha essa preocupação. E eu lembro que quando eu sentava à mesa para comer, então, por exemplo, colocava lá na mesa arroz, era comida super básica, que é o que funciona, né, é o arroz, o feijão. Não tinha todos os dias a carne, então era um ovo, era um frango, carne vermelha era bem de vez em quando mesmo, porque o custo da carne vermelha era muito alto. E verduras e legumes à vontade. Por quê? Porque é o que ele produzia. E ele também vendia na feira. Então, meu avô, ele tinha um carinho muito grande com os alimentos. E na hora de comer, ele ensinou, né, que a gente precisava agradecer antes de comer. E ele me ensinava tudo. Inclusive a forma de sentar à mesa. Ele tinha uma preocupação muito grande com isso. A forma de você trazer o garfo até a sua boca e não você abaixar, né, para poder comer. Então, e isso daí, eu acredito que a forma como eu fui educada é como eu passo hoje para os pacientes. Mas na época eu não via tanta importância. Então tinha várias questões. Hoje eu não tenho nenhuma restrição, eu não tenho nenhuma dificuldade em provar alimentos. Tem os que eu não gosto e que eu não como mesmo. E tá tudo bem, né? Super tudo bem. Não é porque você nutre e você não come. Não, é porque eu não gosto. Paladar. E aí meu avô foi ensinando o passo a passo de tudo isso. Então ele tinha uma preocupação tão grande com essa alimentação que ele levava o meu lanche na escola. E me orientava. Você vai comer a merenda da escola, porque a merenda da escola é comida de verdade. E às vezes eu falava assim para ele, na escola tem esfirra. Aí ele, vamos deixar isso para o fim de semana, você vai comer comida de verdade. E aí foi essa trajetória, né?
Quando eu cresci, quando eu cresci, eu sempre tive a questão, né, de comer bem, a minha mãe também. Para vocês terem uma ideia, gente, eu vou falar aqui dentro desse... Eu tenho uma paixão por pão francês. Por quê? Era caro para a nossa condição e eu não podia comer pão francês. E minha mãe pão fazia. Pão francês é uma tentação, acho que para todo Não, mundo. é o melhor pão do mundo. Quem criou esse acho. pão, se ele ainda estiver vivo, parabéns. Simples e nutritivo. Sim, sim, é pão d'água. Ele não tem nada. E as pessoas, às vezes, demonizam esse pão. É Pelo claro, porque contrário. tem que vender O o outro. industrializado, né? Exato, mas é o melhor pão que existe. Né? Então, ele tem a... E quem fala, eu como pão e lembro do quê? Então, a minha mãe fazia pão em casa. Então, quando eu tive a oportunidade de poder comprar pão francês, é o que eu mais como, é pão francês. Né? Então, eu fui crescendo nisso, com essa questão da alimentação. E nunca me atentei assim, preciso sentar, porque já vem de uma educação. Então, quando você já traz na sua bagagem a forma como você deve se portar a uma mesa, você não tem que parar para pensar, nossa, agora eu tenho que sentar assim, eu tenho que pegar o garfo. Não, eu já tinha isso comigo. Nesse tempo, eu casei antes, então eu fui mãe antes, para depois eu buscar a entender o que eu queria para a minha vida. Então, tudo que eu aprendi com meu avô, eu tenho 2 filhos, o Luiz Antônio e a Emanuele. Dom Luiz e Dona Dona Emanuele. Emanuele. Manuzita linda. E os 2 foram criados exatamente como eu fui criada. Inclusive, ontem o Luiz Antônio virou para mim e falou assim, come veidinho, porque veidinho você vai crescer. Ele, mãe, você podia ter falado de uma outra maneira, né? E realmente, eles comem praticamente tudo que é ofertado para eles. Só que isso foi antes. Quando veio a oportunidade de estudar, a oportunidade de fazer uma escolha do que eu queria fazer, eu fiz, como que chama quando você... É teste vocacional. Sim. Eu fiz todos que apareciam para mim, eu fazia. Aí saía assim, psicóloga. Eu não quero ser psicóloga. Eu não quero. Eu acho que eu vou fazer enfermagem, porque eu trabalhei numa época em um hospital, gostei da dinâmica, né, de observar os profissionais da área trabalhando. Eu falei, eu acho que eu vou encarar a enfermagem. No dia do vestibular, vem 2 opções quando você vai fazer o vestibular, você se inscreve, vem 2 opções de escolha. Eu coloquei exatamente assim, quer saber? Eu vou escolher essa tal de nutrição. Eu gosto tanto de cozinhar, eu gosto de observar as pessoas comendo, né? O alimento, ele traz conforto, ele acolhe. Então, por qual motivo eu escolheria outra profissão que não fosse, que casasse comigo? Que eu casei com a nutrição, né? Gente, no primeiro semestre, que é a aula de anatomia, que você vai estudar os corpos... Eu falei, mas onde é que é a cozinha? Eu não quero saber por onde a comida passa. Eu quero só fazer. E eu cheguei pro inspetor e falei assim, eu tô fazendo nutrição, onde fica a cozinha? Ele, não, moça, não é gastronomia, você tá fazendo nutrição. Eu sei, o que eu pensei, assim, devia ter se inscrito então direto na gastronomia. Mas olha, é por isso que eu falo que a nutrição me escolheu. O caminho que a minha vida foi tomando, assim, foi para ser escolhida pela nutrição. Tanto que eu fui entender o que realmente era nutrição no segundo semestre. Que aí eu parei de chegar nos inspetores e falar qual aula que eu vou ter hoje. Por quê? Aí eu caí em consciência, eu falei, não, eu acho que eu preciso entender a grade desse curso. E foi quando eu fui atrás. Você foi para um curso que não faz comida. Ele Não. observa onde a comida passa e o que acontece. Exato. Diferente da gastronomia, Exato. que você faz a comida e dane-se onde ela passa. Né? Exato. E como que o outro vai comer, né?